Estamos recebendo aqui no programa ao vivo a doutora Léa Francelino Tristão, dermatologista, e ela vem falar sobre o crescimento, sobretudo em pessoas ainda jovens até, de cerca de 390% o crescimento no Brasil, pela procura por tratamentos estéticos como a toxina botulínica, o Botox, como popularmente conhecido, bioestimuladores de colágeno, alguns procedimentos aí cuja procura aumentou demais. Sim, pode ser até que seja recomendado, até pode ser bom, mas como é que o brasileiro está fazendo isso? Onde ele está buscando isso? As substâncias são mesmo as melhores? Enfim, a gente vai discutir isso e outros procedimentos mais que têm sido muito procurados a partir do momento em que a pessoa principalmente conhece ou fica sabendo deles pela internet. E a internet é um lugar que tem até quem sabe fazer, tem quem não sabe, tem gente formada ali na esquina, tem gente com formação realmente profissional para isso, os perigos que existem em torno de gente que não está preparada para certos procedimentos que estão sendo muito buscados pelas pessoas, se de fato você precisa fazer mesmo também. Tudo isso vamos conversar com a doutora Léa a partir de agora. Doutora, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Darcy, bom dia, Adalberto. Bom dia. É um prazer poder orientá-los. E é um prazer recebê-la aqui sempre. Doutora Léa, nossa consultora para assuntos dermatológicos, né? Alguns médicos aqui se tornaram uma referência aqui pra gente, né? Sempre que cai um assunto da especialidade, aí sempre que cai o assunto aqui, dermatologia, liga para a doutora Léa. E ela sempre nos atende com muito carinho, pelo que agradeço, doutora. Bom, aí tem uma enormidade de procedimentos que a gente podia falar sobre eles, né? Verdade. Mas vamos começar aqui por essa pesquisa que mostrou que os procedimentos, como por exemplo a toxina botulínica, que é o Botox, né? É o Botox, é uma marca, o Botox. Diz que cresceu a procura 390%. É verdade, é verdade. O Brasil, eu acho que ele está em segundo lugar, né, após os Estados Unidos. Não que não tenha indicação. Para alguns casos tem indicação sim, tá? Por quê? Porque é o que eu falo, a gente tem que individualizar, né? Nem todos os casos são os mesmos. Então você tem que avaliar os pacientes. Tem pessoas que têm essas rugas, né, dinâmicas muito fortes. Então, realmente, tem aquele jovem de 30 anos que a gente já pode aplicar a toxina. Apesar da idade, pode aplicar a toxina botulínica, sim. Qual é o propósito do Botox? Qual é a função dele? O que ele faz? O que ele faz? Ele vai agir nessa placa, né, motora, na pré-sinapse, e ele vai inibir a liberação da acetilcolina, que faz a contração do músculo. Então, o que ele faz? Ele faz uma paralisação. Então, essas rugas dinâmicas, elas ficam estáticas. Então, eu falo que com o tempo, realmente, ela vai ensinando a pessoa a não movimentar muito. Por quê? Porque os latinos-americanos, né, eles falam muito com a expressão do rosto, vai ficar bravo. Mais que outros povos. Mais do que os outros povos. Então, eu acho que com parcimônia, ele tem uma boa indicação, sim. Mas tem uns que ficam assim, exageradamente até imobilizados, boca aqui, tudo. Chega a travar. Fica o efeito Gretchen. Então, hoje não estou aqui para julgar ninguém, mas é o que a gente fala. Mas tem que porque ela ficou mesmo travada. Tem que procurar um bom profissional, por quê? E principalmente nessa área, né, que você falou da boca, o pessoal coloca às vezes muito preenchimento. É a quantidade, né, que acaba travando. É a quantidade que acaba travando. Então a gente brinca, né? Ao invés de ficar uma harmonização, fica uma desarmonização facial. Então, infelizmente, hoje o pessoal está indo muito para o exagero. Tanto é que essa semana a SBD ela publicou, né, uma imagem até de luto. Por quê? Porque, infelizmente, tem muitos profissionais que não são da área, né, nem da dermatologia, nem da cirurgia plástica, que faz, às vezes, um curso de final de semana e começa a aplicar. Então, o que a sociedade brasileira está falando? A gente, infelizmente, né, são muitos anos, são 6 anos, mais 4 anos de residência.
O cirurgião plástico ainda são 12 anos de formação. E às vezes a pessoa faz um curso de final de semana e começa a aplicar. Então isso é muito sério, né, Darcy? É muito grave. Muito grave. Muito grave, principalmente levando em conta. Eu insisto sempre nisso aqui, porque eu acho que o grande perigo nosso está nisso. Que o brasileiro é o povo que mais usa internet no mundo, 8 horas por dia. Nossa. E isto somado a outra pesquisa que mostrou que nós somos o segundo país do mundo sem noção da própria realidade, você junta essas duas coisas, olha o perigo armado. Você tem um país que tem uma grande quantidade de pessoas sem essa noção geral das coisas, mas se aplica a isso também. Exatamente. E é o mesmo povo que mais usa internet no mundo. Aí na internet tem a mocinha lá que fez lá um cursinho desse fim de semana e ela propaga, olha como fica, não sei o quê. A pessoa entra de cabeça no negócio, porque se não tiver noção, você vai na ideia, vai da valsa ali e não se importa muito em saber se aquela pessoa que está te sugerindo aquilo está preparado para isso direito, né? Exatamente. Olha o perigo. Esse é o alerta da SBD. Por quê? Porque tem muitos professores nossos que nem redes sociais têm. Então, o que está acontecendo hoje? Eu acho que pelo brasileiro estar usando muito, ele vai pela internet e não pega informação. Então, a gente sempre fala, né? Todo mundo tem um médico, né? Que pode confiar, de família. Então, sempre pegar orientação com um colega. Esse caso que você está falando foi uma pessoa que fez pela rede social, né? É o que eu estou dizendo aqui. Eles oferecem cada coisa. A senhora viu que outro dia um advogado estava ensinando as pessoas no canal lá dele como enganar, como ludibriar o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Meu Deus do céu, mas um advogado... isso não significa sério, dizer que né? todos os advogados sejam assim, por favor, mas... Como é que pode um cara sugerir? O sujeito deveria se amparar sempre na lei para atuar, ele ensina a burlar a lei no canal dele. Eu falei, mas nós estamos ficando loucos, gente. Esse mundo tá doido. É complicado. Não é? É. E de repente chega lá uma pessoa sem qualificação nenhuma. Eu vou fazer botox, porque eu sei fazer botox, eu sei fazer sei lá o quê. E entram, né, de cabeça, né, doutor? É que nem esse caso, né, agora, da última semana. Não é que o peeling de fenol, ele não tem indicação. Ele tem indicação, sim. Mas nem também para o caso desse jovem com cicatrizes de acne. Cicatrizes de acne, a gente hoje usa o laser de CO2 fracionado, que não tem risco. O peeling de fenol, ele é para as pessoas mais envelhecidas, a partir dos 50 anos, e também tem que ser fototipo de 1 a 3. Pele bem clarinha. Por quê? Porque o fenol, ele é um peeling profundo. E às vezes depois ele deixa uma pigmentação na pele que não sai mais. Outra coisa, quando ele é em toda a face, como desse jovem, ele deve ser feito em centro cirúrgico e ser monitorado. Então. Porque todo mundo sabe, ele é cardiotóxico e nefrotóxico. E leva uma arritmia, que com certeza ainda não saiu o laudo desse moço, mas com certeza foi a causa-morte, foi o fenol mesmo, e não a anestesia, né? Eu queria falar sobre isso, inclusive, daqui a pouco, mais um pouco com a senhora, porque isso está repercutindo muito, né? Certo. Mas quanto a o ácido hialurônico, qual é a função dele? Então, agora vamos falar de coisas boas, né? Claro que a pessoa bem avaliada tem uma boa indicação, por quê? Para você envelhecer bem. E também não só isso, né? Os hábitos de vida, a pessoa ter uma boa alimentação, academia. O ácido hialurônico, ele é um componente que a gente tem na nossa derme. Então, hoje... Naturalmente. Então, hoje dos preenchedores, porque a gente sempre, né, buscou e ainda continua os estudos sempre do preenchedor ideal. Então, ele é muito bom, porque ele quase não tem problemas, efeitos colaterais. Ele faz a mesma função do Botox, por exemplo? Não, completamente diferente, é o que eu te falei. O Botox vai agir, né, nessa placa neuromuscular,
Já o preenchedor, ele é o ácido hialurônico, é para preencher mesmo. Então, você normalmente aplica ele com essa função. A pessoa tem Então, uma cavidade, ou tem uma... Enfim, está incomodado com algo, ele preenche esse... ele preenche. Então, por isso que a gente normalmente fala que o padrão ouro da toxina botulínica, ela é mais no terço superior. Podemos também colocar, né, hoje um pouco nessa linha, também porque o platismo, ele puxa, né, o nosso músculo para baixo. Então, podemos fazer essa linha da mandíbula. Mas o padrão ouro da toxina é no frontal e no orbicular, no terço superior. Já o preenchedor é mais nos 2/3 inferior. Por quê? Porque ele vai preencher. Então, ele, quando bem indicado, ele é muito bom, mas sem exageros. Então, hein? Por quê? Porque também se começou com os exageros e hoje os estudos falam que você colocar muito ácido hialurônico, ele estimula a produção de novas células de gorduras. Então, é aquilo que você vê muita gente comentando, nossa, mas o que está acontecendo com aquela pessoa? Deformou? Deformou? Tá ficando fofão? Por quê? As pessoas vão perdendo, né, um pouco o controle e vão colocando mais e mais e mais. Por isso que eu acho que é necessária a avaliação de um profissional adequado para saber o que a pessoa precisa. E o que são os bioestimuladores de colágeno? Então, hoje os bioestimuladores de colágeno a gente tem vários, né? O Sculptra, que é o ácido polilático, o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, o Harmonica, que já ele é em conjunto com a hidroxiapatita de cálcio e ele também tem um preenchedor. Qual é a finalidade dele? Você injeta e ele vai... no local, tá? Ele é muito bom. E ele vai estimular o fibroblasto a fazer o colágeno, principalmente o colágeno tipo 4. O que é colágeno? Que é o que dá sustentação para a nossa pele. A gente tem mais fibras de colágenos do que a elástica. Não que as fibras elásticas não sejam importantes. São sim, tá? Mas o que acontece? A partir dos 25 anos de idade, a gente vai perdendo esse colágeno nosso natural. 1% ao ano. Então, hoje, para o pessoal mais jovem, é mais interessante o bioestimulador de colágeno do que começar nos exageros dos preenchedores. Por quê? Porque ele vai dar uma firmeza para a pele. Mas a gente sempre explica para o paciente, tem que ter paciência, ser paciente mesmo, porque ele demora a ação dele. Então, são alguns meses. Tanto é que os laboratórios antes preconizavam. Você faz um Sculptra, daqui um mês outro. Hoje já não. Hoje já espera, por quê? Porque demora essa produção do colágeno. Bom, do que eu entendi então, pelo menos dos 3 assuntos, a toxina botulínica, o ácido hialurônico e os bioestimuladores são todos bons. Porém, veja lá quem vai fazer. É o que eu entendi. E os exageros, por quê? Por exemplo, também pegou uma moda de se fazer muito os lábios. O lábio, ele não é um compartimento grande. Então, as pessoas vão injetando e também no futuro vai dando problema, entendeu? Então, o que eu falo é escolher um bom profissional para saber onde aplicar e não ter os exageros, né? Não se colocar tantas ampolas como começaram a colocar, né? E a quantidade desses procedimentos. Então, o número de procedimentos estéticos no Brasil cresceu 390% entre pessoas de 25 a 48 anos. Daí a minha pergunta. A quem atribuir essa busca tão frenética por isso tudo de repente? Aí é o ponto que você falou, é a internet. Por quê? Porque o jovem de hoje ele é diferente do jovem do passado. Então, ele nasceu com a internet, aí tem aquelas fotos maravilhosas do antes e do depois. Tudo maquiado por que a maioria, isso é maquiado. E, infelizmente, os jovens, eles querem ficar com essa aparência. Que muitas vezes, é lógico, a gente faz todos esses tratamentos para melhorar, para ter um envelhecimento bom, mas a gente não consegue a perfeição que a internet mostra, não. Isso. Que coisa, quer dizer que a internet... atrizes, como chama agora, tem os influencers e não sei o que e tal. E aí a pessoa que não tem, às vezes, essa observação mais crítica, ela olha aquilo e fala, nossa, como fica bom, bonito.
E mal sabe ou não parou para perceber que as imagens que são veiculadas ali quase sempre têm retoques e mais retoques lá no computador do pessoal que trabalha na produção das imagens e tudo. Infelizmente, E ela né? acha que ficou daquele jeito por causa do procedimento, né? Exatamente, exatamente. Então, nem Enganam sempre é mesmo. verdade. Então, o que eu falo, tudo que você faz com parcimônia é bonito. Agora, o exagero, infelizmente, né? Sem, é o que eu te falei, sem os riscos futuros. Porque também tem uma síndrome que eles falam ásia. Quando você coloca muito preenchedor, você pode estar colocando uma substância que pode te gerar uma doença autoimune. É. Né? A imunidade pode reagir contra isso. É lógico que é raro, mas pode ocorrer. Então, o que eu falo, tudo tem que ser feito com cautela Com mesmo. cuidado, né? Com cuidado, Com com cuidado. cuidado. Que coisa. Aí a senhora falou desse outro produto, eu queria mesmo continuar agora e falando sobre isso. Desse caso desse rapaz, acho que é um rapaz de 27 anos, se não me engano. Novo, 27 muito anos. novo. Cicatrizes de acne. Ele tinha cicatrizes de acne, é isso? De acne, quer dizer, mas aquilo o incomodava, tal, ele foi buscar por um atendimento, e aí entra na história como chama o produto mesmo? Fenol. 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 Vocês estão vendo matérias agora e tudo, que isso aí deu mídia nacional e tal, mas o tal do fenol não tem nada de novo, isso é muito bem velho, Não, inclusive, desde já. a época de 60, né? Baker e Gordon, eles já fizeram peeling de fenol, 88% com óleo de croton. E o fenol, ele é o ácido carbólico, ele tem uma penetração muito grande, ele vai desnaturando as proteínas. Por isso, quando você faz, como eu disse, no rosto todo, tem que ser feito em centro cirúrgico e tem que ser monitorado. E também não é qualquer tipo de pele, tem que ser a pele clarinha. Por que clarinha? Porque ele dá essa tonalidade Senão a de pessoa vai ficar com coloração. o rosto com cara de bonequinha de cerâmica no De rosto cerâmica, e o resto do às corpo. vezes fica manchado. Diz que fica lisinho e tal, e branco. Branco, bem branco mesmo. Outra assim, coisa né? que eu observei nesse caso aí também, que é totalmente contraindicado, foi raspado o rosto desse rapaz. E o fenol você tem que aplicar na pele íntegra, exatamente para não ter uma penetração maior. E mostraram, né, isso que foi... Ele tinha vários cortes no rosto. Foi raspado. Outra coisa errada. E também é o que você disse, né? Foi um curso feito pela De novo? internet. A A pessoa lá fez um sem curso de informação. internet. É uma pena. Não dá para entregar a vida assim, né, gente? Não, e normalmente, não sei se você já viu isso também, tem vários casos. Ah, fulano, o artista fez tal coisa. Exatamente. Ela vai te falar, clica no saiba mais. É. E aí vai. Aí vocês sabem, gente, vamos tomar cuidado com conteúdos de internet. Até tem coisa boa lá. Ah, sim, Mas sem tem dúvida. tanta Não, picaretagem. eu falo que tem muita coisa que ajuda, sim, mas Vê tem lá quem é o muita teu picaretagem. influencer, viu? Na sua vida aí, porque sem critério nenhum, aceita qualquer coisa que aparece lá e dá como certo e verdadeiro. Exatamente. Não faça isso, porque a internet é um mar de lamas, é onde prospera muita picaretagem. Ainda que certos conteúdos sejam bons, né? É, exatamente. Eu acho que o grande problema, então, está na crítica da gente que precisa melhorar, né? Exatamente. E eu acho assim, quando você Perceber não é... mais, né? e Prestar atenção. quando né? você não é da área, sempre conversar com um médico de confiança para ajudar, para orientar, entendeu? Porque realmente tem quem não tem muito conhecimento vê as fotos maravilhosas e vai. É o caso que aconteceu com esse moço. E ai dos né? artistas, se eles não estiverem... Parece que eles também, contra eles, vai uma carga de exigência que eles têm que estar perfeitos. E eu estou dizendo isso porque viu há pouco tempo aquela atriz Paloma Oliveira. Paloma, né? Paloma? Sim. Ela se apresentou Paola naturalmente nas Oliveira. fotos, sem produção, E já teve sem críticas. retoques Verdade. de computador nem nada. Verdade. Nossa, mas desculpa a expressão, desceram o pau na moça. Acabaram com ela, que onde já se viu. Exatamente. E ela falou, não, eu quero me apresentar como eu sou. Não é verdade o que vocês veem. Achei uma atitude muito bacana Também dela. achei. Né? Verdade. Porque ela se mostrou, não, nós não somos perfeitos como vocês acham.
Eu não quero enganar ninguém. Eu não sou perfeito. Exatamente. Achei a atitude dela muito bacana, porque todo mundo lança a mão de uma parafernália de coisas para enganar o seu público e parecer aquilo que não é, né? E não tem essa coisa de, eu estou influenciando mal um monte de pessoas que podem morrer. Esse é o rapaz lá? Esse rosto aí é o dele? Do procedimento. Antes do procedimento, de fato ele tinha muitas marcas, né? Pode colocar no ar, Dércio? Pode colocar no ar? Eu acho que sim, não há nenhum problema. Ele tinha realmente marcas bem fortes, né? De cicatrizes, bem Sim. aparentes mesmo. Aí, ó. Olha, aquilo que eu comentei, exatamente. Você pode ver que foi raspada a pele dele. Tem vários sinais aí que foi raspado antes. Então, isso dá uma penetração maior. E outra coisa que eu comentei no Raspado início. de propósito. Né? Ele é um paciente jovem, de 27 anos. 27 anos. Então, para ele, a indicação seria mais o laser de CO2 fracionado mesmo. Um médico faria isso. E um médico faria isso. E não o peeling de fenol. Foi uma judiação, né, esse caso. Mas eu falo, às vezes precisa acontecer alguma coisa, né? Mas doutora, não entra os laboratórios nessa história aí. Como é que essa pessoa que fez um curso de internet consegue adquirir esse produto para aplicar nos clientes? Então, é complicado isso. Por quê? Porque o fenol é para ser vendido às farmacêuticas, e muitas vezes é em farmácia de manipulação, mas a farmácia tem que vender com uma receita médica. É assim que funciona o fenol. Mas aí, nesse Então, caso, entrega na mão do médico, né? Do médico. E não do paciente. E não do paciente. Ah, tá. É o médico que tem acesso. É o médico que tem acesso. Então, o fenol, ele realmente precisa de uma receita médica. Então, a farmacêutica... Vai ter que investigar agora quem vendeu que isso. vendeu realmente... Existe mercado... Vai ter que responder por isso, né? Existe mercado clandestino desses produtos? Ah, com certeza, né? Porque tem várias pessoas conseguindo, né? Saber também a qualidade do produto, né? Por exemplo, Botox, é tudo igual ou não? Tem várias marcas, tem tem várias marcas. É? Então, na realidade, a toxina botulínica é o que você falou. O Botox, como ele iniciou no Brasil, então ele ficou consagrado com o nome do Botox. É da Allergan, ele é muito bom, mas tem também o Dysport, da Ipsen, que aí é uma questão, né, de preferência do profissional, que eu acho que ele tem uma durabilidade maior. Mas tem também o Xiaomi, que é muito bom, e o Botulin. Então, tem outras marcas. E entre bons e ruins, também tem a diferença de preço? Também tem a diferença de preço. De novo vem um problemão aí, né? Porque quem faz aí... Desculpa a expressão aqui, para você muito facilmente. Barato, quem faz complicado. nas coxas não vai oferecer o produto bom, porque vai ficar caro para o cliente dele, ele quer vender rapidinho. Até ele não está preparado para fazer isso. É claro que ele vai optar pelo produto que é fraco, que é ruim. Exatamente. Às vezes as minhas secretárias falam, doutora, tem pessoa cobrando Botox bem baratinho. Eu falo, impossível. Por quê? Porque a gente sabe o preço do produto. Então não está colocando exatamente a quantidade que é necessária. Você entendeu? Por quê? Ninguém faz milagre, Dércio. São produtos caros e importados. Exatamente para não te ocorrer problema nenhum. Então, ele é um produto caro. Então, quando é outra coisa que eu acho que as pessoas têm que ficar atentas. Quando é barato demais, com certeza não está colocando a quantidade certa. Se a pessoa sair comprando preço, em qualquer compra que você for fazer na vida, se você sair procurando preço... É complicado. Pode até fazer isso, mas já fique sabendo que você... não vai ter o direito depois de reclamar, não, porque é o que você comprou. Exatamente. Foi o que aconteceu no caso desse rapaz. E preço é muito relativo, né? Agora de preço é muito relativo. Aquilo que parece barato é caro. É caro. Às vezes caro demais até, né? E aquilo que é bom pode ser barato. Exatamente. Né, exatamente. Verdade, Dércio. Estava falando aí, Dércio, o que aconteceu, infelizmente, com esse rapaz. Ele pesquisava na internet, conseguiu um preço bem abaixo e acabou acontecendo. Acho que quando você vê uma diferença de preço muito grande... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Tá, e outra coisa, me permita, doutora, a senhora que conhece isso, a gente é diferente. O organismo é diferente, a reação é diferente. Se você não procura um profissional que tem no mínimo 10 anos de experiência, é complicado, tem sempre que pesquisar. Se tem um CRM,
né? Se atua há quanto tempo. A gente vai começar a ficar mais atento na internet com essas coisas. A gente é muito desligado. É verdade, né? Você tem razão. O grande perigo é esse, quer dizer, você tem um país que tem muita, mas é uma quantidade enorme de pessoas sem noção da própria realidade, tudo em torno dele, no país dele, tudo. E é o povo que mais usa internet. E internet é o meio pelo qual mais se populariza a picaretagem. Exatamente. A despeito de ter coisa boa também, tudo bem, mas é o meio mais fácil. Quer dizer, qualquer um abre lá um canal de YouTube, não sei o quê, ele não precisa mostrar para o YouTube os diplomas dele, a formação dele, não. Verdade. E ele chega lá e bota a cara, eu sou não sei o quê. E aí? Inclusive, essa moça, né, que realizou não tinha formação nenhuma, né? Uma semana de um curso na internet. Uma semana Ótimo, de um uma curso semana na internet. de um Sem curso na informação. internet. Eu não faria um troço desse, desculpa, não faria, porque tá tudo bem comigo. Comigo mesmo, né? Eu sei que não tá tudo bem, eu tô envelhecendo como todo mundo. Sim. Mas não me incomoda, tá tudo bem, tranquilo, me convivo muito bem com isso. Mas, a despeito disso, também não sou contra quem busque, né, Exatamente. se sentir melhor e tudo mais, claro. tudo, já que existe a possibilidade, qual é o problema? Não sou quadrado assim ao ponto de não entender quem faz isso, embora eu não fiz, não faria. Na vida a gente nunca pode falar eu nunca, Nunca porque, vou fazer. né? Mas eu diria que hoje não faria, como nunca fiz. Certo. Mas acho que se existe a possibilidade e ela for segura, por que não? Exatamente. E se a pessoa vai se sentir bem? Agora, a questão está aí. Você vai fazer com quem? Usando o quê? Onde é que você descobriu esse profissional? Né? Exatamente. É o que aí eu que tá a falo. questão, tomar cuidado. A estética ela é muito boa, porque a pessoa vai envelhecer bem, mas tem que envelhecer com saúde. E é o que o Adalberto também falou, né? Tem que ser avaliado, porque cada paciente é um paciente. Pois não, Felipe. É uma pergunta de ouvinte, Dércio. Pode Pois não. finalizar? Pois não. A nossa ouvinte ela pergunta qual indicação de tratamento para linhas finas para peles, né, de pessoas de aproximadamente 25 a 30 anos. O que a senhora indica para tratar essas linhas, doutora? As linhas finas, a gente usa um preenchedor que é mais diluído, que a gente é com ácido hialurônico, que é seguro, que é o Skin Booster. Ou também, né, avaliando, a gente tem que avaliar pessoalmente, às vezes o Sculptra, ele melhora bem, essas linhas finas, que o Sculptra é o bioestimulador do colágeno. De novo, o certo É avaliar. é ela avaliar. começar procurando o seu profissional de confiança e tudo, né? Exatamente. Começa tudo por aí, na verdade. Exatamente. Porque cada caso é um caso nesse caso, né? Cada caso é um caso. caso é um caso. Que nem a gente estava falando nos 2 terços, né, da face inferiores. Hoje tem um cirurgião plástico que ele fez vários pontos, que é o Dr. Maurício de Maio, bem respeitado. Só que não é todo mundo que precisa daqueles pontos do preenchedor profundo. Então, cada caso é um caso. Tem pessoas que não têm muito marcado o arco zigomático, você tem que marcar o arco zigomático. Tem pessoas que não têm a mandíbula marcada, então cada caso é um caso. Não é que você vai, então tem vários pontos de aplicação. Então você vai injetar em todos os pontos de aplicação? Não. É individualizado para cada paciente. E sempre a gente fala, né, começar aos poucos. Sem o exagero de colocar várias seringas. Tem o bom senso também, né? Exatamente. Porque senão, voltando ao caso desse... É fenol o nome? Como é que chama? O fenol. Voltando ao caso do peeling. fenol. Que ele deixa a pele lisa, que nem uma boneca de porcelana. Aí a mesma pessoa, e não muito longe do rosto dela, estará as mãos toda envelhecida. O rosto branco, mas o branco de sabão homo total lá. Para ser mais facilmente entendido. Sim. O branco desse papel aqui assim, ó, chapado no rosto, e depois a cor miscigenada no restante do corpo. É por isso que a gente... Fica tão artificial, né? É por isso que é o que eu te falei, é outra coisa que tem que ser avaliado, é o tipo de pele. Então, a gente sempre fala, né? A gente tem uma classificação que é de Fitzpatrick, que é de 1 a 3. Então, tem que ser as peles clarinhas mesmo, para não dar essa diferença de tonalidade. Antes dos lasers,
ele era o peeling profundo, né, que melhorava mais as rugas. Só que hoje o que aconteceu? Os lasers são mais seguros, né, Darcio? Então não é todo caso que a gente indica o peeling de fenol, não. Para cada situação, o médico saberá dizer, exatamente. ó, aqui é esse, aqui é lá. Porque Mas aí hoje a você gente tem contraria. aparelhos seguros, né? Mas o teu paciente, às vezes, ele já foi querendo uma coisa. Aí você vai, chega lá e vê que não é aquilo melhor para ele. Então, mas tem eu que acho que fazer o bom convencimento. profissional, eu acho que o bom profissional Vai tem tentar que falar não. convencê-lo. Tem que falar Tem não. que mostrar. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Eu acho, exatamente. Há pouco tempo eu vi até uma entrevista do Dr. Daniel Coimbra, que é um dos dermatologistas, que ele faz mais injetáveis, né? E ele disse que foi procurado por uma atriz que já tinha bastante boca. Aí ele falou, não vou fazer, não tem indicação. Aí ela foi em outro profissional e fez. E aí o que aconteceu? Aí viralizou nas redes sociais. Todo mundo falando mal. Entendeu? Então, do que não fez. É. Igual a Paloma Oliveira. Então, falando mal porque ela apareceu naturalmente como ela é. Exatamente. Mas eu acho que o bom profissional, ele tem que saber falar não. Que coisa. Mas as pessoas vão dizer assim, para isso que nós estamos falando aqui, elas podem dizer, mas acontece que hoje a sociedade exige, principalmente das mulheres, uma perfeição tal, e o nosso desempenho no trabalho, na vida social, acaba ficando dependendo de uma aparência mais jovial, e é por isso que a gente às vezes nem faria aquilo, mas a gente busca porque há uma pressão do esposo, uma pressão do trabalho dela, da atividade que ela tem, e isso tudo me forçou a buscar por algo que seriam os procedimentos. Né? Existe mesmo essa pressão, né, social para que a pessoa faça disso algo mais importante do que deveria ser na vida dela? Então, eu falo que são algumas pessoas, né? Porque eu tenho pacientes que já se sentem muito bem com o envelhecimento. Eu me sinto muito bem, tá tudo bem. Que são bem resolvidos. Né? Assim, E realmente, não, doutora, eu não quero fazer procedimento, tô bem. E uso o básico, que eu falo que o básico é sempre o filtro solar, né? E se eu usar um creme à noite, que a gente tem cremes ótimos, super estudados cientificamente, que é o caso do ácido retinóico, só precisa tomar cuidado com o sol, e que estão envelhecendo muito bem. Então eu falo que a gente tem que respeitar a pessoa que não quer fazer, e não forçar ela a ficar fazendo os procedimentos estéticos, que é o que você falou, é individual de cada um. Agora, eles também bem indicados, eles têm um grande valor. A pessoa teria que fazer mais por um gosto próprio do que por pressão de sociedade. Exatamente. Né? É mais, porque eu acho que nós estamos vivendo o sucesso hoje virou uma obrigação. E sucesso é muito relativo, né? Se a gente atender o que a sociedade diz. Para atender é complicado. Você só vai ser feliz se você fizer isso. Se você entrar na onda da sociedade, meu amigo. É complicado. Você vai sofrer muito. Porque você sempre vai estar atendendo aos outros. E você? Exatamente. Mas eu sempre falo, a gente vai ser feliz quando a gente buscar o lado espiritual, né, Darcy? Concorda? Né? Então, exatamente. Pode ser que se você pensar só por você, não, eu vou fazer porque eu vou me sentir bem, vai fazer bem para minha autoestima, bacana, tudo bem, né? Agora você fazer porque a amiga fez, porque se eu não fizer eu tô por fora, porque isso é moda, se eu não fizer eu tô fora de moda. Não. Não cabe mais isso, não. Eu não consigo entender isso, não. Não, realmente. Complicado. Mas enfim. Bom, o resumo da ópera procure médico. Você está pensando em dar um up aí, dar uma ajeitada, né? Mas procura o médico. Não entra nessas ondas, gente. O negócio é muito sério para ser jogado na mão de qualquer um, né? Verdade. Você nem sabe quem é. Porque eu vi na internet. E eles oferecem cada coisa ali. É milagrosa. Tá na cara que a picaretagem, o jeito cai. Milagrosas, exatamente. Então, Darcy, para finalizar, né, falando em nome da Sociedade Brasileira, que essa semana de dermatologia está na campanha, eles sempre pedem para entrar no site
da SBD, né? www.sbd.org.br, porque aí você sempre encontra um dermatologista na sua cidade ou na sua região Lá dá para saber, cadastrado. por exemplo, se eu ver lá um profissional que na internet está me oferecendo um serviço lá, sei lá, pelo nome dele eu consigo saber no site, por exemplo, se ele é Da SBD, formado, sim. tudo, Já a né? SBD tem realmente quem é dermatologista mesmo, quem tem o RQE, que a gente fala, né? Que é o título de especialista. Porque tem uns que chegam lá, se apresentam, eles nem falam o nome dele. Ele põe um Exatamente. estetoscópio, chama aquele negócio. Ele põe um Tem jaleco isso branco, sim. um estetoscópio pendurado no pescoço. Hoje eu vou falar sobre isso. Mas quem é? Quem é você? Começa daí. A dúvida das pessoas tem que começar por aí. Quem é esse cara? Exatamente. Cadê a formação dele? Começa a partir daí. Né? Então, a orientação é exatamente essa, né? Vamos pesquisar o seu profissional. Aderson, me permita, uma pergunta chegou aqui pela Joana Oliveira, ela acompanha a gente pela internet em Araraquara. Ela pergunta, doutora, me corrija se a pronúncia é essa mesmo. Sim. Skin Booster, é isso? Isso. O que significa? O Skin Booster que eu havia dito. É o ácido hialurônico e ele tem uma densidade mais leve. Então, normalmente, né, falando sem conflitos de interesse de laboratório, seria o Vital Light e o Vital que a gente aplica. Para que serve, doutor, mesmo? O ácido hialurônico ele serve mais para hidratação e para essas ruguinhas superficiais mais finas. Tá certo. Ô, Dércio, uma ouvinte, a Maralene Bom Branca. dia, Maralene. Ela manda um bom dia para todos e Bom dia. está parabenizando a doutora Leia. Ela falou, pensa numa profissional maravilhosa, carinhosa. Muito obrigada, né? obrigada, E é Marilene. verdade mesmo, doutora. Muito obrigada. Doutora Né tem esse diferencial de ser muito gentil, generosa em tudo, né? Com todas as pessoas, que isso é importante, né? Eu que agradeço. Eu falo sempre isso com todas as pessoas. Porque a gente que é da imprensa, né? Às vezes, quando você vai numa loja, onde quer que você vá, a tendência é que as pessoas queiram te agradar e tudo mais, e tal, né? A gente percebe isso. Mas a gente presta atenção como é que a pessoa trata as outras pessoas. Né? Quando você vê como é que as pessoas... Diz o outro, o modo como as pessoas tratam o garçom, o lixeiro, todos de um modo geral, aquilo sim revela quem é ela, né? Exatamente. E tem pessoas que são bonzinhos com autoridades, com não sei né? o quê, né? Verdade. Depois passa uma pessoa comum por ela nem dá bola, né? E nós somos todos iguais, não somos Exatamente. melhores que ninguém, Eu noto né? muito isso na doutora Léa, né? Que não tem distinção, isso é muito bacana. Alguma pergunta ficou aí pendente? Ô, Dércio, acabou de chegar uma pergunta aqui pra gente. Claro. A nossa ouvinte, final do telefone 9044, ela falou, bom dia, doutora, bom dia, Dércio. Ácido retinol é bom? Ele é o melhor que tem. Na realidade, é o ácido retinóico. O retinol, ele é um precursor do ácido retinóico. Então, Não retinol, é a mesma coisa. Ele é uma molécula antes, né, química. Ele não irrita tanto a pele. Já o ácido retinóico, ele irrita um pouco mais, mas ele penetra mais. E ele é excelente. É o melhor creme que nós temos realmente para prevenir o fotoenvelhecimento. É o que eu digo. Se você já no seu dia a dia usar o filtro solar e passar o ácido retinóico, à noite você já está fazendo uma grande coisa por você. Então, eu falei que nunca fiz o procedimento, já fiz sim, que foi tirar essas pintas da mão aqui, no laser, foi exatamente a doutora Léa quem fez. Mas de minha parte, pelo menos, não houve esse propósito estético, é mais uma preocupação que isso aqui amanhã... Certo, Isso é certo. coisa do sol, né, gente? Tomar cuidado. Para porque- renovar a célula da mão, para não ter os... Mas ainda que fosse por Câncer uma de questão pele. estética também, mas não foi esse o propósito. Mas acho que, sabe, se vai te fazer bem, se é uma técnica realmente aprimorada, se vai ser por um profissional de verdade Não, o laser e vai é- fazer bem é. pra você, por que não? O laser ele é muito bom, Dércio, não só para tirar as manchinhas, como ele renova a pele. Tanto é que hoje se fala bastante em fazer as tecnologias e os bioestimuladores de colágeno para evitar o exagero dos preenchedores. Então, eu falo que também a tecnologia hoje veio para ficar.
Muito importante. Acho que tudo que o mundo tem de moderno, se for bom mesmo, por que não? Né? Exatamente. Vamos fazer. Mas só não vai na cabecinha dos outros, gente. Exatamente. Né? Tem gente aí que oferece umas coisas loucas pela internet. Não entra. Procura sempre o médico, primeiro se aconselha direitinho, depois você vai. Alguma pendência, Felipe? Você, Não, Alberto, aqui também tranquilo. aqui? Aí Tudo também. certo. Aqui também ainda tem. Doutora, foi muito boa a entrevista aqui para colocar aqui de tempos em tempos e como isso progride muito rápido, tanto o que é bom, a notícia boa e verdadeira da internet e as fake news também prosperam rapidamente. De vez em quando é bom a gente colocar uma esclarecer. reflexão na cabeça das pessoas aqui, né? Certinho. Vamos pensar mais aí antes de fazer. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por ter participado aqui. Eu que agradeço vocês, tá? Ok. E um bom dia a todos. Nós que agradecemos. Doutora Léa Francelino Tristão, dermatologista, falou sobre vários procedimentos, riscos, indicações, e, enfim, de cada um deles aqui para vocês no nosso Pergunte ao Doutor de hoje.